Fala, meus queridos súditos, estou aqui para trazer a continuação daquele outro vídeo, mas antes disso eu quero explicar que essa história que eu estou contando não é 100% da epopeia, mas também não é 100% a história do Gilgamesh do anime. É uma junção das duas que eu juntei uma parte de uma ou outra e assim criei minha própria versão da história. Também peguei algumas coisas ali e eu juntei e criei minha própria versão da história. E então agora continuando, Gilgamesh foi crescendo e na sua adolescência ele mudou. Como eu posso dizer que mudou? Lembra que eu tinha dito no outro vídeo que ele era alguém muito bondoso e gentil? Bom, quando ele alcançou a fase da ciência, ele mudou completamente. Ele começou a se tornar alguém arrogante, alguém orgulhoso, alguém egocêntrico, com um ego muito alto, alguém diferente. Ele se tornou alguém muito diferente, ele mudou completamente. Ele começou a praticar absolutismo, né? Opressão, acuação, muitas outras coisas. Ele se transformou. E quando isso aconteceu, o povo dele lamentou isso. E os próprios deuses, né, na história, entre aspas, né, ficaram meio que perplexos com isso, né? Ficaram meio que perplexos com a transformação que ele estava sofrendo. E por que o povo dele não aumentou isso? Simples. Porque Gilgamesh, quando isso aconteceu, ele mudou completamente e fez o povo dele sofrer e passar por muitas coisas. Gilgamesh cometeu muitos erros e atrocidades. E fez o povo dele sofrer. Sofrer muito. E teve um negócio que o Gilgamesh fez que pode ser considerado uma grande atrocidade de erro. Como eu posso explicar? Depois do casamento, vinha a noite de onde o marido e a mulher se relacionavam, certo? Só que o Gilgamesh, tanto faz, criou meio que uma lei, alguma coisa assim, que antes de eles se relacionarem, ele tinha que provar a mulher antes disso acontecer. E toda vez que alguém se casava e tal, isso acontecia. Ou seja, toda vez que alguém se casava, antes de acontecer o ato, ele provava a mulher antes de acontecer o tal ato. E esse foi podemos dizer que é uma atrocidade, né? Um erro grande, assim. Uma coisa terrível que ele fez. E por isso, e muitas outras coisas, Enkidu decidiu intervir. O que ele fez? Ele chamou o Gilgamesh para uma luta. E essa luta durou alguns dias. Só que eu não sei ao certo dizer quantos dias. Podia ter levado um mês, né? 3 dias, 3 meses, alguma coisa assim. Muitos dias. E os dois, né? Estavam no limite do limite, porque foi a primeira vez que o Gilgamesh teve que lutar com tudo e a primeira vez que o Enkidu lutou. E eles chegaram no limite deles. Só que depois que eles chegaram no limite deles, o que o Gilgamesh fez? Ele se jogou no chão e começou a rir. E Enkidu fez o mesmo. E a partir desse momento, eles se tornaram amigos, melhores amigos. E quando isso aconteceu, Enkidu passou a conviver mais com Gilgamesh. E com o tempo, ele passou a mudar a visão que o Gilgamesh tinha. Começou a mudar ele, fazer ele pensar de outra forma. E assim foi indo. Só que o que aconteceu? Ista, que é a deusa do amor e da maternidade na Mesopotâmia, pediu Gilgamesh em casamento. E ele recusou ela. Por os motivos que ela era uma completa infiel, ela não ficava com uma pessoa só, ela se deitava com qualquer pessoa que ela via, e todos que se deitavam com ela encontravam a ruína. E outro motivo poderia ser que em muitas versões de traduções da história, Ista era irmã de Gilgamesh. Então isso seria outro motivo talvez. Só que depois disso, o que ela fez? Ela implorou ao pai dela, que era o rei dos deuses, né?
Que, olha, daí nessa parte complicado. Por que complicado? Porque eu vou misturar muito anime com a história real. Porque nessa parte, chega nessa parte da história, ela pede pro pai dela meio que soltar a besta mais poderosa da Mesopotâmia, que é um bicho aí que eu esqueci o nome. E daí, nessa história acontece que Gilgamesh não poderia simplesmente obliterar toda a área ao redor. Essa criatura estava afetando diretamente Uruk. E ele pediu ajuda para um amigo dele, eles viram a besta. E daí aconteceu um momento trágico da vida de Gilgamesh. Ou eu poderia ter botado outra versão da epopeia. Ele diz que ela pede, ela bota uma doença no amigo do Gilgamesh, que é o Enkidu. Uma doença que faz acontecer um negócio que foi um momento bem trágico da vida dele. Tem essas duas formas que eu poderia falar, mas de qualquer jeito, quando isso aconteceu, Enkidu morreu. E Gilgamesh se desesperou. Ele pela primeira vez sentiu medo de morrer. E também ficou muito embalado pela perda do amigo dele. E assim, ele partiu numa jornada. Que assim, eu não sei muito bem se isso poderia ter realmente acontecido ou não, mas foi a jornada pela imortalidade. Mas isso é história para outro vídeo. Então, falou!